Então, pessoal, eu tô sem óculos, tá? Só tô enxergando o espírito aqui, porque eu só consigo ver uma sombra dele, seu perispírito. Tá bom? Esqueci o óculos em casa. Ligou aqui, né? Tá ligado, né? Não, pra esse botãozinho aqui, direito aqui. Aqui. É. Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Todo bem. Acordado? Sim. Então, hoje a gente vai trabalhar um tema muito conhecido, né? Inclusive a leitura do Evangelho, ela está totalmente linkada ao tema. Vocês viram, né? Até eu falei para o J. Não avancem tanto, porque senão eu vou embora, já terminou a palestra. O tema está bem lento mesmo do que ele é. Então a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a criança e a educação. Embora seja um tema extremamente conhecido, é um dos conhecimentos mais importantes que a gente precisa ter. Até porque dentro desse conhecimento está a chave da nossa evolução, tá? E da nossa contribuição para a evolução do próximo. Bem? Então isso aqui é extremamente importante. Quem é educador aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sou educador do meu filho, cara. Muito bem. Né? Então, a gente precisa compreender isso, né? Qual é o papel? Não é mais fácil ele me seguir? Aí, ó, ele já... Então, essa luz que vai trazer o tema de hoje, né? Vai fazer com que a gente tenha um olhar diferente em relação ao nosso papel, né? Como um espírito que veio para uma nova oportunidade, né? O nosso papel em relação àqueles que nós recebemos como guardiões, né? Desse espírito que entra para a vida material, né? Que aí já é função dos pais, tanto os pais biológicos como os pais adotivos, também função dos trabalhadores da área da educação e, sem dúvida nenhuma, da função de todos nós como coletividade. Tá bem? Vamos lá, então? Bom, primeira coisa, olha, eu trouxe esse conteúdo deste livro aqui, que está ali, A Educação Segundo o Espiritismo. Quem é autora do livro é a Dora Encontro, tá? Eu trouxe até para vocês conhecerem um pouquinho dela. Ela conviveu com Herculano Pires. Herculano Pires é o homem que é considerado o que mais entendeu Kardec. O trabalho de Herculano Pires é maravilhoso, tá bem? Então, ela o considera o seu mestre, né? Ela formou em jornalismo, mas desde o início sempre trabalhou com os temas da educação. Aí é mestre e doutora em História e Filosofia da Educação pela USP, pós-doutora em Filosofia da Educação também pela USP, e é coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, tá? E é uma trabalhadora árdua em levar esse conhecimento para todo mundo, tá? Observação, conviveu com Herculano Pires, a quem considera o seu mestre. Então, essa é a autora desse conteúdo. Então, nós estamos falando aqui da ciência, da educação e também da ciência espírita, ok? A criança. Bom, vocês prestaram bem atenção, né? E afinal de contas, todos nós iniciamos esta trajetória como, lá, ó, agora a gente tem alguém para me ajudar, ela já mandou aqui. Então, gente, ó, nós somos espíritos reencarnados, certo? Sem sombra de dúvida, todos nós passamos pela infância, não é isso? Então, ó, a criança é um espírito reencarnado, uma alma que começa uma nova existência na carne. É só essa existência? É só essa experiência? Não. Não. Tem 3
questão da criança. A criança é uma personalidade com seculares experiências, muitas experiências. Nós já vivemos diversas vidas, né? E vivemos tanto no mundo espiritual como no mundo material. Então temos experiências como desencarnados, na pátria que realmente é nossa, que é o mundo espiritual, e temos as experiências no mundo material. Tá? Então a criança é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias. Nós somos únicos, então nós temos que enxergar o nosso irmão como único. Então, ninguém pode ser tratado igual ao outro, porque somos individualidades, né? E isto deve acontecer desde o início da trajetória nesta experiência, né? Que vai fazer toda a diferença na vida do espírito, ok? Agora sim, ó, essas experiências, elas estão adormecidas momentaneamente. Então, quanto mais novinho eu sou, mais adormecido estão as experiências. E que elas estão atuando? O que vocês acham? Está atuando ou não? Os bebês são todos iguaizinhos? Não. Tem uns mais bravinhos, outros mais bonzinhos? Então, mesmo lá no início, a gente percebe que tem alguma coisa ali, né, da personalidade que faz parte daquela individualidade, certo? Quem não percebe isso? Qual pai não percebe? Qual mãe não percebe? Qual avó não percebe? Hã? Todos percebem. Não, mas tem os desatentos. Tem, né? Porque nós somos muito materializados. Então, quer um exemplo bem simples? Quando a gente está na gestação, qual é a maior preocupação da maioria? Ninguém aqui está falando de comportamentos individuais de vocês, tá bom? A maioria vai nascer perfeitinho. Perfeitinho. O que é perfeitinho, Ivonete? Fisicamente, que o pessoal quer dizer. Isso, tem que ter os bracinhos, tem que ter a mãozinha, tem que ter o pezinho, tudo certinho, porque senão não é perfeito. Aí já tem um equívoco enorme. Né? Um equívoco enorme. Quando eu peço para Deus a perfeição é aquela que vai me dar a ferramenta adequada para eu, através da educação, evoluir. Né? E para cada um é uma forma diferente, porque nós somos diferentes, com necessidades diferentes, né? E nos é dado por misericórdia divina a experiência para que eu possa ir para frente e não permanecer estacionado. Para trás ninguém vai, certo? Então, mas de qualquer maneira, Ivonete, o enxovalzinho e o quartinho também é bastante importante para a grande maioria. Tá? Não é isso? Né? E a preocupação precisa ser esse olhar, não que não é para acontecer isso, mas tem que ter um olhar para que a gente entenda que eu estou recebendo um espírito que vai estar nas minhas mãos para que eu o desperte para o conhecimento. Bem? Bom, é também uma personalidade nova em desenvolvimento, que vai se formar através do quê? Do influxo do ambiente. O ambiente atua, né? Então, tem a personalidade que está relativamente adormecida, né? E tem a personalidade que vai ser construída, né? Através desse fluxo do ambiente, da educação, certo? Estímulos da presente existência e orientação inconsciente da sua personalidade espiritual e das suas tendências, que é onde a gente precisa observar muito quais as tendências. Tá? É representante da espécie humana
e vai necessariamente obedecer certos padrões instintivos do desenvolvimento, que são comuns da espécie. Por exemplo, mamar, né? É comum dos mamíferos, certo? Então é disso que ele está falando ali. Agora, gente, ó, se no adulto, agora eu estou falando de nós, alguém se conhece integralmente aqui? Hã? Não. Sabe realmente quem é? Consegue ter esse olhar interior e reconhecer as suas virtudes e as suas dificuldades ainda na questão da moral e da educação intelectual? Né? Estou procurando, né? Melhorar, né? Por quê? Porque o orgulho ainda atua muito nas nossas vivências, muito mesmo. Né? Então, ó, se no adulto ocorre uma espécie de ocultamento do eu integral, na criança esse processo é ainda mais agudo. Né? A criança, ela não tem essa capacidade de fazer através das reflexões, né, esse autoconhecimento. Tá? Pois a reencarnação é um sono do espírito, que vai acordando pouco a pouco em novo corpo, numa nova situação, num novo ambiente. Apenas na fase adulta é que se desperta completamente. E é comum a gente ouvir, né? Virou adolescente, começa as complicações. Né? Já começa a se impor, começa a trazer questões que na maioria das vezes a gente não observou ou não foi apresentada mesmo, né? Então aí começa esse véu, né, ser um pouquinho mais aberto, tá? Agora o véu do esquecimento é claro que nós vamos ter até o final da nossa encarnação por benefício próprio, vocês já conhecem esse tema também, tá? Apenas na fase adulta é que se desperta completamente, o quanto é possível despertar, tá? Como a gente acabou de falar, enquanto imerso no corpo carnal. Logo podemos concluir que a formação da nova personalidade da criança vem de um processo triplo. Vamos ver qual é. A formação de uma nova personalidade, despertar gradativamente, né? E isso é relativo, é diferente de cada um, né? Não é assim, ó, com X anos vai despertar isso, não. Depende do grau evolutivo de cada espírito, né? Então, gradativo da personalidade espiritual e do desenvolvimento do corpo biológico, que também influencia, tá certo? Tudo bem até aí? Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, de tudo isso resulta nós. Agora, eu vou fazer uma pergunta assim, que não é muito legal, mas a gente precisa fazer. A gente é bem resolvido? Não. Bem resolvido? Todo mundo assim, não tem nenhuma... Aresta. Hã? Nenhuma aresta para parar. Isso, nenhuma aresta. Aresta para parar, né? Então a gente vai ver que isto é o quê? Um resultado da educação que nós tivemos, do meio, né? E dessa personalidade que no mundo que nós estamos, né, ainda não foi bem trabalhada na infância. Isso a gente pode afirmar. Tá? Se a gente pegar todo o conteúdo que a gente tem de conhecimento da doutrina espírita e levar só para dentro do nosso lar e perguntar para nós, eu estou sabendo construir, dar as ferramentas para que os meus filhos construam a sua educação, porque ninguém educa ninguém. Essa educação, onde a gente impõe comportamento, onde a gente impõe a capacitação intelectual, não é educação. E nunca vai ser. Aí nós somos espíritos com N questões interiores, né? E que a gente luta, e muito, para não trazer à tona, porque o orgulho atua em nós, né? Então, quando eu estou na casa espírita, por exemplo, né, a gente tem aquele comportamento, a gente tem que ser bonzinho,
E assim a gente vai mudando as máscaras conforme os ambientes que eu estou. Mas interiormente eu não tive este processo eficiente. E que não vai ser do dia para a noite. Nós não vamos sair daqui, né, e mudar essa educação da hora para a noite. Mas o primeiro passo é tomar conhecimento, né, fazer reflexão sobre ele e começar a modificar gradativamente. Afinal de contas, todos nós seremos crianças novamente, todos nós seremos adolescentes novamente, adultos, pais, profissionais, né? Essa oportunidade, essa misericórdia divina é para a eternidade, certo? Então, esse é o nosso resultado, né, em relação a todo esse processo que a gente viveu. E não que os pais estivessem errados, porque é um processo de despertamento, de conhecimento, de crescimento, né? Os pais dão o melhor, né? Mas o melhor mesmo ainda a gente está buscando, né? O eficiente, vamos dizer assim. Por que a criança é uma personalidade pré-existente? Por que a gente sabe disso? Traz tendências morais e psicológicas inatas, né? Que podem ser percebidas desde a infância. Aprender não é um processo inteiramente novo, né? A gente percebe, e de uns anos para cá, vamos dizer de uns 50 anos para cá, é muito claro isso, né? Imagina, antes as crianças ficavam envoltas em que mesmo? Coelho? Coelho, né? Imagine se a gente enrolar uma criança hoje no coelho. Né? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. O que ela sabe e o que ela é em sua personalidade espiritual pode variar ao infinito. Por quê? Porque nós não sabemos o número de vivências, o que viveu. Então, essa personalidade, gente, a gente não tem noção nem da nossa e nem daquilo que a gente está recebendo. E pode variar ao infinito, tá? Dependendo da idade do espírito. É uma incógnita para nós que o vemos tão pequenininho, tão frágil, tão bonitinho e que todo mundo acha que é um anjinho. Ai, aquela coisinha, aquele pezinho, né? Depois vem um pezão, mas coisinha mais bonitinha e a gente acha que é um anjinho que a gente recebeu. Não, essa personalidade a gente não consegue ter essa dimensão, né? É uma incógnita mesmo e que através do dia a dia a gente vai percebendo e conforme o nosso esforço para conhecer as formas de auxiliar é que a gente vai dando as ferramentas para que ela possa se educar. Bom, a criança sábia ou evoluída, sábia e evoluída, ou é ignorante e atrasada ainda? Cada um no seu grau evolutivo, né? Pode ser um pouco sábia e evoluída, pode ser muito sábia e evoluída, pode ser muito atrasada e evoluída, né? Então, cada um dentro... Porque vocês sabem, né, gente? No mundo de provas e expiações, nós temos as categorias desde o primitivo, resquícios do primitivo, até o espírito superior que está lá no topo da pirâmide, né? Os espíritos ignorantes é o meio da pirâmide aqui, né? É a maior... Hã? É a maioria, isso, mas nós temos ainda espíritos primitivos e temos também os espíritos superiores que vêm para nos auxiliar. Tá? Bom, por que a criança é uma personalidade atual em formação? Extremamente maleável. Isso é uma coisa que é assim, depois que a gente toma o conhecimento e a gente olha para trás e fala, nossa, lá atrás, se eu tivesse feito diferente, né? Porque a criança é uma esponja. Agora, o que é importante? É uma esponja para o bem e é uma esponja para o equivocado, dependendo da personalidade já construída. Porque vocês sabem que quando eu desenvolvo uma virtude, ninguém tira mais de mim. Então, eu tenho espíritos que nascem em ambientes extremamente difíceis, né?
que estimulam o desvio da moral e não se desviam. Tá? Não é porque nesta encarnação ela é melhor do que a outra, é uma construção anterior. Ninguém é melhor que ninguém. Tá? Então são construções anteriores. Por isso que a educação verdadeira, ela é a ferramenta principal. Porque depois que eu despertei para aquilo e trouxe para o meu íntimo, ninguém tira. Então vai ser um comportamento que eu vou adquirir para esta e para outras encarnações. Né? Olha a importância disso. Tá? A gente está vivendo um processo aqui, é que até eu falei isso para a Ivonete, né, Ivonete? Como o professor é desvalorizado. Né? E aí você estudando Dora Encontro, por exemplo, você fala, gente, como a gente é equivocado. A gente tem não estou desmerecendo, tá, gente? São exemplos. A gente tem um jogador de futebol que ganha milhões, né? Tá? E a gente tem um professor que não ganha quase nada. Tá? Entendeu? Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Da evolução? Então, vem evoluindo aquela virtude que eu adquiri em outras encarnações, ou perversão, vamos dizer, uma ou outra, eu trago para cá, então, quer dizer, mesmo que eu viva num contexto totalmente insalubre, uma família insalubre, o meio, isso não vai me desvirtuar. No entanto, vai a seguinte pergunta: isso também não retarda esse ser? Não. Seria injustiça de vida. No Não retarda. sentido de maior aprendizado? Só é pergunta, tá? Não, porque o aprendizado numa vivência difícil, ele desenvolve a moral, mais ainda, a paciência, a solidariedade, né? E isto é um braço essencial da evolução. Então não existe nenhuma programação reencarnatória que é feita para eu ficar menos, ter menos progresso, tá? Ou que não seja para eu evoluir. Sempre é para evoluir. Sempre. Se não evoluímos e estagnamos, vamos dizer assim, é por descuido. Né? E aí, quando a gente fala de descuido, não é só do espírito, é da sociedade. É disso que eu tô, a minha É da pergunta sociedade, mas não que ele vai retroagir, entendeu? Tá? Não vai retroagir. Tem o esforço próprio, né? E tem a responsabilidade coletiva. Então, por exemplo, nós não estamos aqui no mundo de provas e expiações para resolver só as nossas questões. Nós somos responsáveis coletivamente pela vivência que hoje acontece na humanidade, tá? Então eu sofro, eu vivencio, né? Não é sofrer, é vivenciar experiências que atingem a todos. Então a gente fala assim, eu perdi o meu emprego porque estava na minha programação reencarnatória. Não, é porque está em crise. E crise é uma situação coletiva. Entende? Então não é que veio programado que naquela empresa eu ia ser demitida. Não, não é isso. Tá? As enchentes é uma situação coletiva. Agora eu sou responsável, né? Porque eu vivi em outras épocas, né? E não cumprimos como coletivo o nosso papel. E também eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer perante o acontecimento que acabou de ocorrer comigo, né? O que eu vou fazer quando eu for demitido, né? O que eu vou fazer? Minha casa encheu de água. O que eu posso fazer com isso? Né? Aí eu aprendo também. A responsabilidade individual. Porque se você tem inteligência, né? Tem o conhecimento intelectual e moral, você vai fazer uma escolha. E claro que a lei, gente, ela só cobra dentro do meu grau de conhecimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Vocês já ouviram isso? Né? Então a lei não vai cobrar daquele que não tem capacidade de avaliar. Lá aquele que está ainda no início da trajetória.
Ele não vai ser cobrado como nós que estamos aqui tendo todo esse conhecimento. E quem vai cobrar? Deus? Quem que vai cobrar? A consciência. É a nossa consciência. A lei é extremamente justa e boa, né? Porque eu vou olhar onde eu estava programado para chegar e o quanto eu não fiz nada para trilhar esse caminho. Bem? Porque da infância, nova oportunidade, aprendizagens diversas e resgate das faltas passadas. Mas não é lei do italiano, ok? Não é dente por dente, olho por olho. Bom, são oportunidades de mudar as escolhas, mudar o comportamento. Tanto que eu não tenho que estar preocupada com o que eu fiz em vidas passadas. Eu tenho que estar atenta no que eu estou fazendo hoje. Tá? Qual é a principal finalidade da infância? Principal. Acho que é uma oportunidade, né, que nós damos a esse espírito, né, que ele nos é entregue, e para que ele evolua. Quem mais? Alicerçar. A licença? Alicerçar o plano. Alicerçar. Tá. Eu acho que a finalidade é a pureza do espírito, com a qual foi concebido nós como espírito, para que ela possa amadurecer com essa pureza, com as virtudes. Então é como se eu fosse aquela criança, é o berço, é o lugarzinho para guardar essa alma, para que ela possa evoluir. Aí é uma oportunidade nós como educadores, imagino eu, fornecer as ferramentas, ajudar com essas ferramentas. Então, até vou abordar uma coisinha que eu não pus aqui, mas eu vou abordar por causa da sua fala. Bom, ser educado novamente. Essa é a primeira, é a mais importante da finalidade. Quando a gente fala ser educado, abrange tudo, né? A criança, ela nasce com uma pureza e que é real. Ela vai ser educada novamente, mas com certeza o núcleo que está ali também vai aprender e vai ser educado em função dessa criança. Né? Então, mas o interessante é que a educação não é essa educação que a gente está pensando. É você despertar, ajudar a despertar as potencialidades para que ela se eduque. Essa é a grande diferença do que a gente está falando aqui. Porque até agora o nosso pensamento é educar. Educar é o quê? É eu fazer com que ela faça aquilo que eu enxergo que é certo. Não é isso educação. Educação é fazer com que o espírito se enxergue, compreenda as suas potencialidades e seja estimulado a desenvolvê-las. Isso é educação. Mas eu digo até no sentido de que o próprio pai, ele começa a ter consciência de algumas coisas a partir Claro, o grupo evolui, né? E isso vai crescendo, desde o núcleo familiar e abrangendo a coletividade, né? São potencialidades a serem estimuladas, você quer Isso. dizer, né? E quando você fala da pureza, né? A criança não é pura. Porém, nessa fase, ela traz à tona aquilo que todos nós temos. Porque nós somos filhos de Deus. Então, nós temos a centelha do amor dentro de nós, certo? E ela, como está com esse véu do esquecimento maior do que o homem adulto, ela mostra mais isso, entendeu? Tá? Então, você sente que a criança tem aquela pureza, né? Aquela coisa de angelitude, como diz Doyle Contre, isso não é absoluto, né? Tem crianças que vêm já bastante demonstrando, né, bastante fragilidade aí na parte do conhecimento e do equilíbrio emocional. E por que a educação, né, é o principal? As impressões positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes. Olha a responsabilidade.
Elas podem ser determinantes em sua existência atual e até em próximas vidas. Lá no Evangelho fala assim, que o pai e a mãe, né, que não arrancaram a erva daninha desde o berço, né, e essa erva daninha, ela se proliferou, ele vai chegar na espiritualidade e vai implorar para vir e estar novamente com aquele espírito. Por quê? Porque nós vamos olhar o resultado. E essa educação, ó, ela é determinante nesta vida e nas próximas. Entende? Então são corresponsabilidades. O espírito vai ser isento? Não, porque ele é um indivíduo e ele pode modificar a sua realidade apesar de, né? Mas eu não deixo de ser responsável se ele não fazer. Entendeu? Educação. Agora nós vamos ver o que é educação, né? O que é? Educação é toda a influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo evolutivo. Quando a gente fala em processo evolutivo, é para o bem. Porque eu posso educar, atuar e despertar muito. Esse espírito pode ser extremamente bem sucedido financeiramente. Ser o bambambam da ciência, né? Pode ser, mas como espírito não evoluiu. Ser um Jorge Soros. Eu não sei a história da São Jorge Soros. Não sei. Depois você me conta. Então assim, a educação é toda a influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar, tá vendo, ó, que não é eu fazendo, eu estou despertando um processo evolutivo. É muito diferente. Essa influência leva o educando a promover automaticamente, não sou eu que estou fazendo, é ele. Tá vendo? Automaticamente o seu aprendizado moral e intelectual. Porque a gente pode dizer com toda certeza que a educação intelectiva que veio lá do passado até agora e que está sofrendo uma mudança, não é essa educação. É a educação do mando, da imposição. E isso não é diferente dentro dos nossos lares. Tolhendo toda a criatividade da criança, a expressão da criança, né? E que vai se refletir no adulto problemático. Hoje, acho que se tem uma das profissões aí que está crescendo, psiquiatra e agora tem mais viajando. E psicanalista, né? Daqui a pouco nós estamos mandando os gatos e os cachorros também. E é verdade, né? Todo mundo está vivenciando essa experiência, né? Essa influência leva o educando aprendizado molecular. Trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela pela vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. E o educador? Todas as vezes, depois eu vou ter que olhar e vou perguntar de novo. Todas as vezes que o ser humano desperta algum bem, olha lá, gente, desperta o bem, né? No outro se dá um ato de educação. Quem é educador aqui? Todos nós. Todos nós temos o dever de ser, de atuar aí no despertamento do bem. Porque se eu estou atuando o contrário, a consciência vai cobrar, né? O amor verdadeiro é sempre educativo. E a educação verdadeira é sempre um ato de amor. Importante, né? Qualquer processo que se afaste disso não é educação. É simplesmente alguma forma de domínio e que vem desde o núcleo familiar ao coletivo, né? Que aí a gente já vai entrando, né, nas questões da organização social,
certo? Então aí, ó, forma de domínio, de patologia ou de prejuízo para aquele que recebe. Agora nós vamos falar da melhor coisa do mundo que eu amo falar, e aí vai terminar só às 13 horas, tá bom? Vocês estão dentro de um educandário, tá? De um educandário que leva o nome do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é um espírito extremamente amoroso, né? Atuante, e que inclusive já poderia estar em outros mundos muito mais avançados do que o nosso, tá? E preferiu estar aqui por amor a nós, tá? Tanto que a gente sabe das caravanas, do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Esta terra foi doada para a educação, ok? Se vocês estão aqui, não tenham dúvida que são comprometidos. A gente não adentra em certos lugares se a gente não precisa. Isso não existe, certo? O educandário já passou por várias fases, né? Desde internato, né? Construindo essa evolução, porque construiu muito e bem, né? Muitos espíritos foram auxiliados e são auxiliados ainda. Depois passou para o processo de contraturno, né, que é o que a gente atua ainda até o ano passado, tá certo? E este ano nós concretizamos mais um passo, né? Então, nós estamos, aqui tem 7, mas nós temos 11 aluninhos numa escola aprovada pela Secretaria da Educação, foi aprovada agora no meio de janeiro. Essas crianças, a metodologia é a metodologia que vocês estão vendo aqui, tá? Tem um grupo que vai estar à frente, já está, né, à frente dessa atividade, onde a gente está trazendo mais pessoas competentes para isso, né? E o propósito desta casa não é ter 500, 600 mil crianças. Não é que não possa chegar a isso, tá? Mas o propósito é que todos aqueles que adentrem aqui tenham esse despertar, certo? Então aqui vocês estão vendo 7, hoje já são 11, nós não divulgamos, nós temos 40 vagas para crianças em vulnerabilidade. Então está aberto pré-1 e pré-2. Elas vão estar aqui integralmente, a escola de manhã e o projeto à tarde. Elas entram às 7h30 da manhã e saem às 5h30 da tarde, né? Vão ter alimentação condizente para que o espírito possa também construir o seu físico de forma saudável. Aqui nós temos a Patrícia, que é da área de farmácia e que vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, linkado a tudo isso. E as famílias também serão atendidas da mesma forma. Amanhã, né, Ivonete, se Deus quiser, nós estamos concretizando a contratação do assistente social, né, que vai atuar com as famílias. Vai ser uma direção em rede, onde todos os profissionais vão se comunicar e se auxiliar mutuamente, tá? E assim, eu queria trazer esse conhecimento, eu trouxe esse conhecimento para vocês, trouxe essa alegria que a gente está sentindo, que não apesar da alegria, a responsabilidade e a preocupação não é pequena, né? Porque é um mundo novo, um mundo que é de muita exigência, né? E eu digo assim que Deus faz as coisas de uma forma tão maravilhosa, porque nós temos uma pessoa aqui, que é a Ivonete, ela está lá no fundo. Ela veio e falou assim para mim, ó, eu fiquei sócia de uma escola. Eu falei, tá louca? Tá louca? Você tem que estar aposentando, né, Ivonete? Você está... Eu ia fazer 68 daqui. Então,
escola tá louca, uma escola ficam 370 alunos na escola, né? Tá louca, né? Mas não concordei, gente, achei aquilo um absurdo. Só que agora, essa danada sabe tudo disso. E faz parte da diretoria do Educandário. Né? Então, assim, quando você observa o movimento de Deus, né? É interessante, porque nós não... Hã? Quando veio, né, Viviane, era para montar a escola, né? É. Foi antes. Foi muito antes, eu achei um absurdo. E ainda, assim, espírito ignorante, né? Eu pensei, agora vai lá se dedicar à escola e vai largar o educandário, vou ficar aqui, né? Que nem louca, tá bom? Então, é esse o pensamento. Só que daí você caminha um pouco e quando você está nesse aprendizado e olha para trás e fala, gente, é muito incrível o movimento, né? Um instrumento. Então, assim, essa casa tem um propósito que é muito superior do que a gente imagina. Nós somos uma formiguinha, né, achando que está fazendo alguma coisa, e na realidade é um projeto da espiritualidade, onde a gente tem que enxergar claramente que toda contribuição que a gente dá é minúscula, né? Porque o projeto não é nosso, né? E não somos eternos também, certo? Posso dar um depoimento? Claro. Ai, dê seu depoimento, verdade. Ah, você está emocionada. Eu fiquei bem emocionada de entrar aqui hoje, porque eu não queria ir aqui. O meu pai, ele foi presidente do Educandário Bezerra de Menezes quando ele era internado. Então, todos os domingos a gente vinha almoçar aqui, passava o dia com as meninas. Eu vivia aqui. E as meninas iam na minha casa. Eu cresci aqui. Passou muitos anos. Eu fui fazer faculdade, fui serviço social também. Trabalhei muito tempo, depois eu saí da minha área. Mas eu hoje, eu não sei se, eu acho que foi preparado pela espiritualidade. Eu tenho 2 filhos adotivos, que eu busquei uma casa lar. Entendi. Que vieram com 3 e 4 anos. Hoje eles estão com 17 e 18 anos. Olha só. Então eu não sei se... A hora que eu entrei aqui, você sabe que eu nunca pensei nisso? Que talvez tenha sido porque eu vivia aqui. Sim, Eu nunca influência pensei veio. nisso, gente. Eu pensei, lógico, pensei que foi preparado por Deus, que foi muitas coisas eu pensei. Mas hoje que eu entrei aqui, fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Não sei, veio isso pra mim, que eu acho que foi influência de ter convivido, entendeu? Então, se vejam o bem que fez já o Educandário, que fosse só com essas 2 crianças, que são maravilhosas, meus filhos, que eu amo demais, eu talvez tenha sido uma influência. Sim. Ó, vou te contar então o que aconteceu essa semana. Um pai, ele veio trazer, o pai e a mãe veio trazer a criança para se matricular, né? Ela está já com a gente. Ela é adotiva também. Mas ele estudou na escola que ficava aqui ao lado. E ele e as meninas que ficavam aqui, elas iam lá pro muro e eles ficavam do lado de lá do muro conversando com as meninas. Então eles conviviam todos os dias com as meninas. Mas as meninas daqui estudaram lá na escolinha. Não, sim, mas eu acho que ele é bem mais novo, Ivonete. Eu acho que ali era já da... Depois que... Isso, porque daí foi usado. Isso, porque ele é bem mais novo, né? Só que desde aquele momento, daquela experiência que ele teve por um bom tempo, de ter esse contato com as meninas e elas do outro lado do muro, ele queria de todo jeito adotar uma criança. E adotou. Né? E quando ele entrou aqui, ele chorava, assim, de emoção de ver o Educandário como está hoje e de estar trazendo a filha dele aqui para o processo de educação. Então, o meio, gente, os exemplos que a gente dá, né, é porque a gente educa pelo exemplo. Né? Então, o pai que leva a criança consigo para uma atividade de auxílio no bem,
Porque a caridade não é para o outro. O outro é beneficiado, mas a caridade é para conosco. Nós é que começamos a ter um olhar diferente, né? Claro que o outro é beneficiado, mas a gente passa a ter um olhar diferente e ver que a vida não é isso que a gente quer, né? Que seja mar de rosas. No mundo de provas e O expiações. exemplo arrasta e você replica, né? Oi? O exemplo arrasta e a gente replica. Sim, arrasta e replica. Então seja muito, muito bem-vindo. Viu? Espero aí vê-la muitas vezes. Bom? Então, gente, aí tá a nossa nova criançada, tá? Aí, ó. Lá no cantinho. Se vocês quiserem conhecer, as duas últimas salas são o pré-1 e o pré-2, tá? As matrículas estão abertas, a gente está não fazendo essa divulgação justamente porque nós estamos no início do processo. Então, mesmo a turma crescendo gradativamente, é benefício para que a gente vá se estruturando, tá bom? Já vamos ter amanhã também cozinheira nova, que eu sei que tem gente aqui da Cozinha do Bem. E procurem saber das atividades da casa, né? A gente precisa muito de ajuda. Ajuda de voluntários desde os serviços mais simples e não menos importantes, né? A auxílio aí com a formação de vocês e tudo mais. Tá bom? Então eu agradeço muito a oportunidade e espero ter contribuído com alguma coisa, porque foi com amor. Tudo bem? O J. Collins vai finalizar com uma oração que vocês prestem bem atenção, porque é a oração do educador. Prece do educador. Senhor, que eu possa me debruçar sobre cada criança e sobre cada jovem, com a reverência que deve animar minha alma diante de toda criatura tua. Que eu respeite em cada ser humano de que me aproximar o sagrado direito de ele próprio construir seu ser e escolher seu pensar. Que eu não deseje me apoderar do espírito de ninguém, imprimindo-lhe meus caprichos e meus desejos pessoais, nem exigindo qualquer recompensa por aquilo que devo lhe dar de alma para alma. Que eu saiba acender o impulso do progresso, encontrando o fio condutor de desenvolvimento de cada um, dando-lhes o que eles possuem e não sabem, fazendo-os surpreenderem-se consigo mesmos. Que eu me impregne de infinita paciência, de inquebrantável perseverança e de suprema força interior para manter sempre sob o meu próprio domínio, sem deixar flutuar meu espírito ao sabor das circunstâncias. Mas que minha segurança não seja dogmatismo e inflexibilidade, e que minha serenidade seja mormaço espiritual. Que eu passe por todos, sem nenhuma arrogância e sem pretensão à verdade absoluta, mas que deixe em cada um uma marca inesquecível, por ter transmitido alguma centelha de verdade e todo o meu amor. Então, nesse clima de reflexão agora, vamos fazer o nosso passe coletivo, nos manter conectados com a espiritualidade, vou chamar os passistas. Então vamos nos preparando para o passe coletivo, serenando os nossos pensamentos e sentimentos, imaginando uma cúpula de proteção envolvendo esta casa do teto ao piso. E assim, com esse sentimento de proteção,
Vamos nos deixar levar pela sensação de sermos tocados por pétalas de luz que caem sobre esse salão, emanadas pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pela espiritualidade superior. Imaginemos agora a aproximação do Mestre Jesus, nos envolvendo com seu infinito amor e trazendo tudo o que necessitamos. E agora, agradecidos por tudo que recebemos, revigorados e protegidos, peço a todos que se concentrem e emanem as suas melhores vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade de todos os homens, por essa casa, pelo Educandário, pela espiritualidade amiga que nos acolhe e fortalece. Vibremos por todos que não puderam estar conosco, pelos nossos familiares, amigos e assistidos, por nossos lares e por todos os lares da terra e fora dela. Pelos nossos dirigentes e governantes, para que tenham discernimento e amor em suas decisões. Que nossas vibrações possam atingir todos os corações que necessitam, como um bálsamo, a diminuir as dores e as feridas do corpo e da alma, como um sopro de estresse. E agora, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, agradecendo a oportunidade de mais um dia de aprendizado. Que assim seja. E assim nós vamos chegando ao final da manhã de hoje, né? Que a paz de Jesus, as vibrações amorosas do Mestre sejam sempre sobre todos nós, né? Nos dando a força necessária para que possamos caminhar de cabeça erguida, né? Tomando as nossas decisões da melhor forma possível. Que assim seja. Bom, gente, só uns recadinhos finais então. Lembrando que, né, como a Viviane falou, nós temos várias oportunidades, né, para quem tiver disponibilidade para ajudar, né, dedicar um pouco do seu tempo. Né. A Cozinha do Bem começa a que hora? 6 horas? Né? É 6 horas. Já está acontecendo? Mas normalmente é às 19. Às 19 horas, né? Então quem tiver alguma, né, vontade de ajudar com a cozinha, 19 horas, né, está aberto aqui, é só chegar e já vai ser bem recebido. É para começar agora segunda, a Márcia vai colocar no grupo, tá? Segunda-feira. E é importante que vocês procurem entrar no grupo para não vir e daí não... Porque até agora não iniciou a cozinha, né? Senão vocês vêm e encontram no grupo. Também nós temos o brechó que está funcionando, né? Então também precisa sempre de voluntários ali para tocar, né, aquela atividade que é muito importante para casa. Ela ajuda bastante. Também as atividades que são realizadas aqui no Centro Espírita, nós temos às terças-feiras o Evangelho que se realiza a partir das 20 horas. Esse é um estudo do Evangelho, né? Então ele é aberto ao público, basta comparecer, né? Não precisa fazer inscrição, nada, toda terça-feira às 20. Às quartas-feiras também começaremos agora o acolhimento fraterno, a partir das 18. Das 18 às 20 mais ou menos. Então será realizada também uma experiência que estamos fazendo, o pessoal que coordena essa parte está fazendo, tá? Então a partir das 18 horas. Aos sábados nós temos a evangelização infantil, curso básico de Espiritismo que vai começar em março. É uma continuação, né, para quem já estava fazendo. E também o acolhimento fraterno ocorre também aos sábados, a partir das 13h30. Tá? Tem, inclusive, logo após o estudo do Evangelho também,
com passes individuais, né, toda a sequência que se deve ter aí para essa atividade. Tá bom? Agora nós vamos dar sequência então ao nosso passe individual. Quem quiser, é só guardar nas poltronas, nós vamos chamando, tá, aos poucos. E quem, né, achar que não necessita, tenha aí um ótimo fim de semana, um ótimo domingo, uma ótima semana. Agora, deixa eu só dar um recadinho. Nós vamos lançar 2 campanhas, tá? A gente precisa de alimento básico. Arroz, feijão, óleo, o básico, tá? E assim que aumentar um pouquinho o número das crianças, a gente vai lançar a campanha do uniforme, tá bom? Então fiquem atentos, cada um contribui com aquilo que pode, tá? Toda a contribuição é bem-vinda e é abençoada, tá bom?